Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Se ainda não são inscritos, não se esqueçam de se inscreverem e de deixar o vosso like. Hoje vamos conversar sobre o filme Trolls World Tour de 2020. A rainha Pop, com seu eterno otimismo e brilho característicos, vivia seus dias de glória em Porto Troll, celebrando a harmonia musical que unia todos os Trolls. Lembro-me de como a jornada dela começou. Uma pequena Troll que encontrou seu lugar através da música e da amizade inabalável com Branch, o eterno cético que aos poucos se rendeu à alegria contagiante de Pop. A paz, no entanto, estava prestes a ser abalada por uma melodia desconhecida. Um dia, enquanto exploravam os limites de seu reino, Pop e Branch descobriram uma caixa de música que revelou um segredo antigo. Existiam outros reinos de Trolls, cada um dedicado a um gênero musical específico. Eles logo souberam que havia 6 tribos, cada uma com seu próprio som. Funk, country, pop, clássico, techno e, mais ameaçadoramente, o rock. A revelação veio acompanhada de uma sombra. A rainha Barb, líder dos Trolls do rock, uma figura imponente com cabelos espetados e uma atitude decididamente não pop, emergiu com um plano ambicioso. Inspirada pela ideia de que apenas o rock era a verdadeira música, uma visão que ecoava em sua própria busca por dominação sonora, muito parecida com os desejos de poder que vemos em tantas figuras criativas que se isolam em seu próprio gênero. Barb queria coletar todos os instrumentos mágicos que sustentavam os 6 fios de som de cada tribo. O objetivo dela era simples e destrutivo: erradicar todos os outros estilos musicais para que só o rock prevalecesse. Pop, fiel à sua missão de unir, sentiu imediatamente que precisava viajar e alertar os outros reinos. Ela se junta a Branch, cuja experiência prática e conhecimento dos perigos externos eram cruciais, e a um novo aliado, o charmoso e um tanto dramático Troll do funk, chamado Prince Double J. Double J, com sua paixão pelo groove e pela cultura do funk, um gênero que sempre celebrou a festa e a comunidade, trouxe consigo a complexidade rítmica que o rock tentava silenciar. A jornada dos 3 é uma corrida contra o tempo e contra a própria Barb, que já estava metodicamente destruindo os reinos um por um. Quando chegam ao reino do country, eles testemunham a destruição da harmonia country. Em seguida, encontram a tribo clássica, cujas melodias complexas e orquestrais eram vistas por Barb como antiquadas e, portanto, descartáveis. A cada parada, a noção de que a música é mais do que apenas entretenimento se torna evidente. Vemos a beleza na diversidade, a alegria desenfreada do pop de pop, a estrutura melódica do clássico, o ritmo pulsante do funk. Branch, que sempre teve uma inclinação para a sobrevivência, começa a entender que a força não reside apenas na autossuficiência, mas na capacidade de se conectar com outros, mesmo que seus ritmos sejam diferentes. O ponto de virada acontece quando eles chegam à terra do techno, cujas luzes piscantes e batidas incessantes representavam uma forma de expressão que Barb desprezava profundamente. É ali que Pop e Branch se separam brevemente, e Pop tem que enfrentar suas próprias inseguranças. Ela percebe que, embora seu pop seja alegre, ele pode ser visto como superficial. No entanto, ela lembra que a verdadeira essência do pop, como a vemos em muitos artistas que buscam a conexão imediata com o público, é a honestidade emocional. Ao se reunirem, eles tentam, sem sucesso, convencer Barb a compartilhar o palco. Barb, por sua vez, revela que sua motivação vem de uma mágoa passada, de ter sido rejeitada pelos outros reinos quando tentou apresentar o rock. É a clássica história da criadora marginalizada que decide destruir o sistema que a excluiu. O clímax se desenrola em Porto Troll, que se torna o palco final. Barb e seu exército de Trolls do rock conseguem capturar a maioria dos Trolls e roubar seus fios de som, mergulhando o mundo em um silêncio opressor, exceto pelo som estridente do rock dominante. No entanto, Pop e Branch não estão sozinhos. Eles conseguiram recrutar um pequeno grupo de aliados de todos os reinos sobreviventes. O momento decisivo é quando Pop,
percebendo que não pode vencer o rock pela força ou pelo silêncio, decide usar a arma mais poderosa que possui: a empatia musical. Em um ato de coragem que ecoa a determinação de qualquer artista que se recusa a ser silenciado, Pop começa a tocar uma melodia que incorpora os sons de todos os gêneros. O ritmo do funk, a estrutura do clássico, a energia do pop. Ela não tenta destruir o rock, mas sim criar um espaço onde ele possa coexistir. Brant, superando seu medo e abraçando sua própria voz, junta-se a ela, trazendo uma camada de profundidade melancólica que ressoa até com os trolls do rock. A fusão de estilos é tão poderosa, tão honesta, que quebra o feitiço de Barb. Os próprios trolls do rock, cansados da tirania da única nota, começam a sentir a atração pela nova sinfonia. Barb, vendo seu exército se dispersar em uma celebração mútua, finalmente baixa sua guitarra. A lição final é clara. A música, seja ela o pop açucarado, o country sofrido, o funk dançante ou o rock rebelde, só atinge seu potencial máximo quando é tocada em união. Pop e Brant retornam ao seu reino, não mais apenas como guardiões do pop, mas como promotores de uma harmonia global, onde cada gênero tem seu lugar garantido no grande concerto da vida. A jornada de Pop, sempre vestida em tons vibrantes que pareciam emanar diretamente do seu espírito indomável, tornou-se um teste de fogo para a sua crença fundamental na bondade inerente a todos os seres. Lembro-me de como a sua teimosia alegre contrastava com a postura mais defensiva e pragmática de Brant. Brant, que começou a história como um sobrevivente recluso, temendo o mundo exterior e as surpresas desagradáveis que ele invariavelmente trazia, via em cada nota nova um risco potencial. Sua transformação ao longo dessa aventura, de desconfiança para a aceitação da vulnerabilidade, espelha o arco de tantos artistas que aprendem que a verdadeira segurança reside na conexão, e não no isolamento. A Rainha Barb, por outro lado, era a personificação da revolução estética levada ao extremo. Sua aparência, com os cabelos em um penhasco de espetos pretos e vermelhos, era um manifesto contra qualquer coisa suave ou palatável. Ela parecia carregar a frustração de um músico virtuoso que acredita que a complexidade técnica ou a intensidade emocional bruta são os únicos valores válidos na arte. Sua inspiração, presumivelmente, vinha de uma raiva acumulada contra a superficialidade percebida no mundo musical, uma rejeição visceral a qualquer coisa que pudesse ser rotulada como fácil. Quando eles encontraram o Prince Double J, o encontro foi um choque de culturas. Double J, com seu ritmo funk impecável, falava em gingado e em batidas complexas que exigiam atenção do corpo todo. Para ele, a música era uma celebração comunitária, um convite irrecusável à dança. Ele trouxe consigo a sabedoria de um gênero que entende o poder do groove como uma força unificadora, uma quebra bem-vinda da rigidez que Barb tentava impor. A passagem pelo reino country foi especialmente dolorosa. Era um lugar de melancolia sincera, onde as histórias eram contadas com a simplicidade agridoce de violões dedilhados. Ver os Trolls Country terem seus instrumentos de cordas destruídos sob o peso do rock mais agressivo era como assistir à supressão da narrativa pessoal em favor de um grito único e ensurdecedor. No entanto, foi o encontro com a tribo clássica que sublinhou a tolice do plano de Barb. Os Trolls clássicos dedicavam suas vidas à precisão, à arquitetura sonora de sinfonias que levavam gerações para serem aperfeiçoadas. O rock pode ser visceral, mas a música clássica demonstra que há poder na paciência e na estrutura complexa. Barb via isso como fraqueza, mas para Pop e Brant era a prova de que a música floresce em diferentes climas emocionais e intelectuais. Quando Pop se viu sozinha após a separação momentânea, a pressão de ser a líder do pop, frequentemente visto como o gênero mais comercial e menos profundo, a atingiu. Ela teve que reconectar-se com a razão pela qual ela amava o pop. A capacidade imediata de compartilhar emoção, de fazer alguém sentir-se visto no meio de uma multidão. Essa autenticidade, percebeu, era o seu superpoder, a mesma vulnerabilidade que ela costumava ver como um ponto fraco em Brant. O ápice do conflito não foi uma batalha de amplificadores, mas um teste de convicção.
Quando Barbie capturou todos, silenciando o mundo, a escuridão era quase palpável. Mas Pop, lembrando-se de cada ensinamento de cada reino, não tentou apagar o rock. Ela tentou incluí-lo. Sua performance final não era sobre anular Barbie, mas sobre demonstrar que o rock, quando tocado sozinho, torna-se um eco vazio. Quando ela teceu o som do funk, a melodia do country, a estrutura do clássico e injetou seu próprio coração pop no centro, ela criou uma tapeçaria sonora tão rica que o preto e branco do rock de Barbie começou a ganhar cores. A libertação não veio com a destruição do inimigo, mas com a sua conversão. A expressão crua de Barbie, quando confrontada com uma alegria que não tentava suprimi-la, mas que a reconhecia, desmoronou. O silêncio que se seguiu não foi o de derrota, mas o de reverência a uma nova compreensão. A música, em sua forma mais pura e inspiradora, é a soma irredutível de todas as suas partes, um testemunho vivo de que a diferença não é uma ameaça, mas a própria matéria-prima da criação. Pop e Branch voltaram para casa com a certeza de que a verdadeira missão de um líder é garantir que cada voz, independentemente do volume ou do timbre, tenha um espaço permanente no palco global. A coragem de Pop, que irradiava de seus pequenos pés dançantes, era espelhada por uma vulnerabilidade surpreendente que ela escondia sob o brilho constante. Ela carregava o peso de ser o símbolo da felicidade inabalável, e a ameaça de Barb a forçou a confrontar se essa felicidade era apenas uma fachada ou uma força real. A jornada a ensinou que a verdadeira alegria requer a aceitação da tristeza, uma nuance que o rock, em sua fúria, parecia ignorar completamente. Branch, ao seu lado, estava em constante fricção interna. Sua transição de ermitão para herói era contada em cada passo hesitante que ele dava fora da segurança de sua toca. Vê-lo interagir com os trolls do funk e do country, forçando-o a confiar em outros para sua sobrevivência, era testemunhar a cura lenta de uma alma ferida. Branch, com seu histórico de cinismo, encontrava uma ressonância inesperada na honestidade da dor expressa no country, algo que o pop alegre de Pop nem sempre conseguia capturar. Ele se tornou o âncora emocional de Pop, lembrando-a da realidade quando seu otimismo ameaçava flutuar para longe. A Rainha Barb era mais do que apenas uma vilã. Ela era a personificação do artista que se sente traído pela audiência. Sua paixão pelo rock não era apenas sobre volume, era sobre autenticidade bruta. Ela via o pop como um produto fabricado e o funk como uma distração frívola. Sua memória de ter sido ridicularizada por sua música no passado moldou sua crença de que a única maneira de ser levado a sério era forçar todos a ouvirem a dor e a intensidade que ela considerava a verdade musical. Isso a tornou uma figura trágica, presa em um ciclo de retaliação criativa. O Prince Double J, com sua atitude despreocupada e seu conhecimento profundo de como o beat conecta as pessoas, ofereceu a Pop uma nova perspectiva sobre ritmo. Ele ensinou que a complexidade não precisa ser elitista. O funk, em sua essência, é acessível e envolvente, forçando o ouvinte a participar fisicamente da música. Sua influência ajudou Pop a entender que a fusão de estilos não era apenas sobre misturar sons, mas sobre respeitar as regras internas de cada gênero. Quando os heróis visitaram o reino techno, um lugar de luz estroboscópica e batidas implacáveis, Pop sentiu a energia renovada, mas também a alienação. O techno, com sua repetição hipnótica, era a antítese do desenvolvimento narrativo presente no pop e no country. No entanto, ela viu que até mesmo essa repetição tinha um propósito: induzir um estado de transe coletivo, uma forma de união pela exaustão rítmica. A revelação final, no clímax em Porto Troll, foi que Barbie não podia ser conquistada com um solo mais rápido ou uma nota mais alta. Ela precisava ser desarmada pela inclusão. A performance de Pop, tecendo todos os fios sonoros, foi um ato de suprema maturidade artística. Ela não tentou transformar o rock em pop. Ela usou o pop como o link emocional que ligava todos os outros gêneros, criando um crescendo que celebrava a cacofonia organizada. Quando os trolls do rock começaram a sentir a atração da nova harmonia, percebendo que seu poder não diminuía ao compartilhar o palco, mas se expandia,
A tirania de Barb se desfez sob o peso da união sonora. A paz que se seguiu não era a ausência de conflito, mas a aceitação da diversidade musical como a força mais potente do universo Troll. A restauração da harmonia musical não foi instantânea, mas um processo gradual, repleto de olhares desconfiados e timidez por parte daqueles cujos instrumentos haviam sido roubados ou silenciados. A vibração que emanava de Porto Troll após a grande batalha era diferente. Não era mais o pop onipresente e singular que reinava antes da ameaça de Barb, mas sim um tecido complexo de ritmos que agora se entrelaçavam com respeito mútuo. Pop, agora com uma profundidade recém-adquirida em seu otimismo, percebeu que ser a rainha do pop significava ser a guardiã da diversidade, e não apenas da sua própria tribo. Ela dedicou os dias seguintes a restaurar os fios de som, um por um, garantindo que cada reino recuperasse sua essência musical intacta. Foi emocionante ver os Trolls do country, com suas vozes embargadas, voltarem a dedilhar suas baladas sobre corações partidos e paisagens vastas, agora sob a proteção de uma nova irmandade musical. Branch, surpreendentemente, encontrou um novo propósito além da vigilância. Ele se viu imerso na aprendizagem das complexidades rítmicas do funk com Double J, percebendo que a previsibilidade que ele tanto buscava na sobrevivência poderia ser encontrada na estrutura matemática, mas alegre, de um bom groove. Ele começou a sorrir com mais facilidade, um sorriso que não era forçado pela alegria alheia, mas que vinha de uma satisfação interna com a nova ordem mundial. A rainha Barb, em seu exílio temporário, ou melhor, em sua pausa forçada para a reflexão, permaneceu um ponto de interrogação. Ela não havia sido aprisionada, ela havia sido desinteressada. Sua guitarra jazia em um canto, e ela observava os Trolls se reunirem em celebrações multigenéricas com uma carranca que misturava ressentimento e uma ponta tênue de curiosidade. Pop sabia que a verdadeira vitória não seria apenas derrotar Barb, mas convencê-la a tocar uma nota que não fosse de raiva. Um dia, Pop, acompanhada apenas por Branch, levou uma pequena orquestra improvisada, um violino clássico, um banjo country e um sintetizador techno, até o reduto da rainha do rock. Elas não trouxeram um ultimato, mas um convite sutil. Em vez de forçar o rock a se juntar ao pop, elas tocaram algo que respeitava a intensidade do rock, mas lhe dava um contraponto. O som era pesado, sim, mas permitia espaço para a melodia respirar. Barb, inicialmente inflexível, finalmente cedeu não à pressão, mas à complexidade. Ela viu que a música de pop não era uma tentativa de suavizar suas arestas, mas sim de construir algo mais resistente ao redor delas. Em um momento de epifania, que parecia ter saído de um drama shakespeariano, ela pegou sua guitarra e, em vez de um ataque sônico, ela tocou um acorde ressonante, cheio de peso e lamento, mas que pela primeira vez aceitava a presença das outras notas ao seu redor. Não era pop nem funk, era o rock encontrando sua voz dentro de uma comunidade maior. A aceitação mútua, cimentada não pela eliminação das diferenças, mas pela sua celebração orquestrada, tornou-se o legado duradouro daquele ano turbulento. Aquele momento em que Barb finalmente permitiu que sua guitarra falasse sem a intenção de dominar, foi, para Pop, o ápice da empatia. Lembro-me da tensão que pairava no ar. Era como assistir a um vulcão que há muito tempo só exibia lava fervente, subitamente liberando vapor d'água. A expressão de Barb era de surpresa, uma mistura rara que desmantelava a armadura de fúria que ela usara por tanto tempo. Aquele acorde pesado e honesto era a confissão de que a solidão do poder absoluto era, no fundo, apenas uma forma elaborada de dor. Branch, sempre observador das dinâmicas de poder e ameaça, notou que a energia de Barb havia mudado. Não era mais a energia do ataque, mas a do reconhecimento. Ele, que tanto temia a exposição de suas próprias emoções, viu em Barb um espelho de sua antiga reclusão, um medo de ser ferido que se manifestava como agressão sonora. Sua presença calma, sem a necessidade de um comentário sarcástico ou um plano de fuga, foi o verdadeiro ato de bravura. Ele ofereceu a Barb o que ela nunca soubera pedir:
um espaço seguro para ser intensa sem ser destrutiva. Prince Double J, com seu talento inato para ler o ritmo de qualquer situação, riu suavemente. Para ele, a música era um ciclo, o breakdown seguido pelo build-up. Ele percebeu que Barb acabara de passar por um breakdown de sua própria ideologia, e agora era hora de reconstruir. Ele se aproximou, não com um convite para dançar, mas oferecendo um ritmo de funk lento e majestoso, que servia como uma base sólida, um chão firme para o rock se apoiar sem cair no caos. A inclusão do funk garantiu que a intensidade do rock tivesse um pulso, uma cadência que permitisse à audiência absorver a emoção em vez de apenas reagir a ela. A restauração dos instrumentos roubados foi quase um ritual sagrado. Quando o fio de som do techno foi devolvido, as luzes de Porto Troll voltaram a piscar com uma euforia controlada, lembrando a todos que a música eletrônica não era apenas barulho, mas a estrutura repetitiva que nos permite entrar em transe e esquecer momentaneamente as diferenças. Pop, ao final, entendeu que sua jornada não terminava com a vitória sobre Barbie, mas com a celebração da nova tapeçaria sonora. Ela aprendeu que a liderança não é sobre ter a melhor música, mas sobre ter a maior capacidade de escuta. O pop, que antes parecia tão singular em sua felicidade, revelou-se o adesivo perfeito, a cola que permitia que a melancolia do country, a precisão do clássico, a intensidade do rock, o ritmo do funk e a pulsação do techno coexistissem sem se anular. A alegria de pop agora era mais complexa, temperada com a sabedoria da batalha, uma alegria que compreendia a sombra e ainda assim escolhia a luz. O mundo troll, agora repleto de gêneros misturados em harmonias inesperadas, era a prova viva de que a união mais forte nasce da celebração da diversidade mais gritante. A verdadeira consolidação da paz veio com o Grande Festival da Harmonia, um evento planejado não apenas para celebrar, mas para educar os trolls sobre a riqueza que haviam recuperado. Não era um simples concerto de pop, como os antigos festivais de Porto Troll. Era uma maratona musical onde cada tribo tinha seu momento de protagonismo, mas também era incentivada a colaborar com as vizinhas. A cena mais reveladora desse festival foi a parceria improvável entre os trolls clássicos e os trolls techno. Os clássicos, com sua reverência pela forma e pela progressão melódica, inicialmente resistiam à natureza repetitiva e eletrônica do techno. Contudo, ao se dedicarem a criar uma peça que utilizasse as estruturas complexas de uma fuga barroca, mas executada com sintetizadores e batidas marcadas, eles encontraram uma nova dimensão. A música atemporal podia ser eletrificada sem perder sua alma. Era a prova de que a inovação mais radical muitas vezes reside em vestir o antigo com o novo. Quanto a Barb, ela aceitou um convite relutante para um dueto com Pop. O palco estava montado de forma neutra, sem luzes de rock dominantes ou cores pop estridentes. Pop começou com uma melodia pop simples, cheia de coração, mas estruturalmente aberta. Barb, hesitante, adicionou uma linha de baixo de rock pesada, mas desta vez ela a manteve contida, em um ritmo que dialogava com a linha de baixo do funk de Double J, que observava de longe com um aceno de aprovação. A contribuição de Barb não era um solo destrutivo, mas uma fundação rítmica sólida que dava peso e seriedade à leveza do pop. O público, acostumado a ver rock como o grito de guerra, escutou pela primeira vez o rock como âncora. Brent, o ex-cético, estava encarregado da logística de segurança e som, um papel que lhe permitia permanecer nos bastidores, mas ainda assim essencial para o sucesso do evento. Ele supervisionava os níveis de amplificação de cada gênero, garantindo que o volume do rock não subjugasse o country e que a delicadeza do clássico não fosse engolida pelo techno. Essa função de balanceador sônico era o seu triunfo pessoal. Ele não precisava ser o centro das atenções para ser crucial. Ele era a cola invisível que mantinha a estrutura unida. A visão de Pop, observando Barb se afastar do palco após a performance, não correndo, mas caminhando lentamente, com a cabeça ligeiramente erguida, significava que a guerra havia realmente terminado. A rainha do rock não havia sido convertida ao pop, ela havia sido convencida da validade de existir lado a lado. O mundo troll havia aprendido que a verdadeira potência criativa
não reside em dominar um único gênero, mas em entender que cada gênero é um dialeto diferente, falando sobre a mesma experiência humana universal. A busca por conexão, a dor da perda e a alegria do momento. Porto Troll se tornou, finalmente, a capital de uma união musical que valorizava a complexidade acima da uniformidade. A celebração que se seguiu ao grande Festival da Harmonia foi um testemunho vivo da resiliência do espírito criativo. As comunidades Trolls, antes tão rigidamente separadas pelos fios de som que as definiam, começaram a experimentar fusões orgânicas e espontâneas. Não eram mais projetos forçados de colaboração, mas sim a simples alegria de músicos descobrindo novas texturas. Os Trolls do Funk, liderados pelo carismático Double J, tornaram-se os embaixadores da improvisação. Eles invadiam as sessões de ensaio do country, ensinando aos Trolls da roça como injetar síncope e balanço nas melodias mais melancólicas. O resultado era um funk country surpreendente, um gênero que mantinha a narrativa honesta e sofrida do country, mas com um ritmo que impedia que a tristeza se tornasse paralisante. Era a dor que te fazia querer se levantar e dançar, um conceito totalmente novo para alguns. Pop, em suas reuniões diárias com Branch, refletia sobre como a vulnerabilidade de Barbie havia sido a chave. Ela percebeu que seu próprio sucesso, pautado na celebração incessante, a tinha tornado um pouco cega para as dores que não se expressavam com sorrisos. Sua nova missão como rainha era a de ser uma mediadora ativa das emoções, incentivando os Trolls a expressarem seus momentos de dúvida e frustração, sabendo que Branch e os outros reinos estavam lá para apoiar o peso emocional. Branch, por sua vez, encontrou satisfação em sua nova função como curador de som. Ele se dedicava a garantir a integridade acústica das fusões. Seu conhecimento pragmático o ajudava a entender os limites de cada instrumento. Ele chegou a desenvolver um sistema de equalização que permitia que o som delicado dos instrumentos clássicos fosse ouvido claramente, mesmo em meio aos riffs de guitarra do rock de Barb, algo que nem Barbie havia conseguido realizar sozinha. Essa meticulosidade técnica era a sua forma de amar e proteger o novo mundo musical. A rainha Barb, embora mais reservada, havia se tornado uma figura de respeito silencioso. Ela dedicava seu tempo a reerguer a parte de sua cidade que havia sido danificada durante a batalha, usando a energia de seu rock para alimentar os maquinários, um uso de força que era construtivo, não destrutivo. Quando ela aparecia nos eventos, já não era para desafiar, mas para ouvir. Seu cabelo, embora ainda espetado, parecia menos rígido, havia uma leveza, quase como se a tensão da necessidade de provar algo tivesse sido substituída pela aceitação de quem ela era. O legado da jornada não foi a criação de um único gênero dominante, mas a consolidação da ideia de que o universo musical é infinito. Cada Troll entendeu que sua identidade sonora era apenas uma nota em uma sinfonia vasta e em constante evolução. A paz alcançada não era estática. Era a promessa de um amanhã onde novos sons, hoje inimagináveis, nasceriam da colisão criativa e respeitosa de todos os 6 mundos. A vida em Porto Troll, agora temperada com a sabedoria dos outros reinos, floresceu em um mosaico sonoro fascinante. Lembro-me de como a simples caminhada até o mercado se transformou em uma experiência auditiva. Um troll do pop podia ser ouvido cantarolando uma melodia cativante, mas o acompanhamento vinha de um violoncelo clássico, tocado com uma emotividade surpreendente, enquanto um ritmo techno pulsava suavemente sob tudo, como um coração batendo em sincronia com a comunidade. Pop, ao lado de Branch, observava essa metamorfose com um orgulho que ia além de sua natureza naturalmente alegre. Ela havia aprendido que a liderança verdadeira é invisível quando está funcionando perfeitamente. Seu papel havia se deslocado de animadora principal para arquiteta de pontes emocionais. Em suas conversas com Branch, agora repletas de planos conjuntos em vez de debates sobre risco versus recompensa, Pop expressava sua satisfação em ver Branch abraçar a complexidade da colaboração. Ele não era mais o cético isolado, mas o pragmático que garantia a sustentabilidade da paz. Branch, com sua expertise em estrutura, aplicou seu conhecimento à arquitetura social. Ele ajudou a criar um conselho de gêneros,
onde representantes de cada tribo se reuniam regularmente. O objetivo não era criar regras, mas sim facilitar a comunicação quando desentendimentos inevitáveis surgissem. A reunião mais tensa inicialmente envolvia os Trolls do Rock, que ainda sentiam o peso de terem sido forçados à cooperação. No entanto, a presença calma de Barb, que agora falava com a autoridade de quem havia aprendido uma lição dura, era suficiente para manter o decoro. Ela defendia a necessidade de manter a potência do rock, mas com a ressalva de que essa potência deveria agora servir como lastro, e não como lança. Double J, o mestre do funk, continuou a ser a força motriz da leveza e da inclusão imediata. Ele insistia que qualquer nova fusão deveria ser testada na pista de dança primeiro. Se o corpo aceitasse o ritmo, a mente seguiria. Foi ele quem sugeriu que os Trolls do country, com suas histórias longas e sentimentais, poderiam se beneficiar de um solo de contrabaixo funk, no meio de suas baladas mais tristes, dando ao ouvinte um ponto de retorno energético, antes de mergulhar novamente na melancolia. A maior recompensa para Pop foi observar a aceitação de Barb em relação à alegria. Em um dos festivais menores, Barb se viu de pé, observando um grupo de pop trolls dançando de forma quase frenética. Em vez de revirar os olhos, ela inclinou a cabeça e, para a surpresa de todos, inclinou ligeiramente os ombros, marcando um ritmo sutil com o pé. Não era uma dança completa, mas era um reconhecimento do poder daquela felicidade desimpedida. A aceitação de Barb não significava que ela abandonaria o rock, mas que ela entendia que a felicidade de Pop não era uma ameaça à sua intensidade, e sim um complemento necessário para que a vida continuasse valendo a pena ser tocada em qualquer gênero. O mundo troll provou que a verdadeira harmonia é a capacidade de vibrar em frequências muito diferentes, mas no mesmo compasso. O tempo passou, e a paisagem sonora de Trolls Art, o lar dos trolls clássicos, passou por uma transformação que ninguém jamais esperava. Inicialmente, a estrutura formal e a veneração pela partitura pareciam imutáveis, mas a influência dos trolls techno, com sua exploração de timbres sintéticos e repetições hipnóticas, começou a se infiltrar nas composições mais rigorosas. Lembro-me de ver um jovem troll clássico, que antes dedicava sua vida a replicar Bach com precisão de metrônomo, começar a experimentar com loops de violinos virtuais, criando texturas densas que pareciam evocar tanto a solenidade de uma catedral quanto a vibração de uma boate futurista. Pop e Branch, agora vistos como arquitetos dessa paz intergênero, frequentemente visitavam os reinos para testemunhar esses novos experimentos criativos. Pop observava com fascínio como a rigidez anterior dava lugar à experimentação, entendendo que a verdadeira segurança não estava na manutenção do status quo, mas na coragem de desorganizar o que já estava estabelecido. Ela aprendeu que, às vezes, é preciso permitir que o caos se instale brevemente para que algo verdadeiramente novo possa emergir. Branch, por sua vez, tornou-se o mediador técnico dessas novas uniões. Sua atenção aos detalhes, que antes era usada para montar barreiras de defesa, agora era dedicada a garantir que os instrumentos de cada gênero pudessem conversar em um palco. Ele desenvolveu, em conjunto com os trolls do funk, um sistema de amplificação que respeitava a dinâmica de cada performance. Se um solo de guitarra de Barb exigisse um volume estrondoso, a base rítmica do funk e a sustentação harmônica do clássico eram ajustadas para não serem aniquiladas, mas sim para serem elevadas pelo contraste. A rainha Barb, apesar de sua aceitação cautelosa, permanecia um estudo de caso fascinante. Ela nunca abraçou a alegria no sentido pop, mas aceitou a necessidade da comunidade. Sua presença nas reuniões do Conselho de Gêneros era uma afirmação de poder contido. Ela não sorria, mas assentia com firmeza quando um ponto sobre a importância da intensidade emocional era levantado. Seu rock havia evoluído de uma arma para uma âncora cultural. Era a voz da seriedade e da profundidade que impedia que as celebrações se tornassem puramente superficiais. O papel de Prince Double J se expandiu para além da dança. Ele se tornou o filósofo do ritmo, explicando que a vida, assim como a música, é feita de sincopação, o elemento surpresa que quebra a monotonia. Ele ensinou que mesmo a dor country precisava de um beat para ser processada,
e que a maior honra que se poderia prestar a uma música era permitir que ela se misturasse e se transformasse sem perder sua alma. O resultado dessa convivência era uma cultura Trolls mais rica, mais matizada e, ironicamente, mais segura. Eles haviam descoberto que a ameaça externa, Barb, na primeira fase, e a ameaça interna, o medo da diferença, só poderiam ser combatidas com a expansão radical da aceitação. A música de pop, antes centrada em sua própria bolha, tornou-se o reflexo do mundo inteiro. Vibrante, por vezes conflitante, mas sempre, fundamentalmente, uníssono. A aceitação mútua desencadeou uma era de experimentação que superou até as expectativas mais ousadas de pop. O que começou como uma aliança forçada transformou-se em uma verdadeira renascença Trolls, onde a fusão não era apenas um evento ocasional, mas a própria linguagem da nova criação artística. Um dos exemplos mais notáveis dessa integração ocorreu no reino techno. Inicialmente, os Trolls techno se orgulhavam de sua música incessante e pura, quase desumanizada em sua precisão eletrônica. No entanto, sob a orientação sutil de Branch, que insistia que toda estrutura precisava de um coração emocional para ser sustentável a longo prazo, eles começaram a colaborar com os Trolls Country. O resultado foi algo que a comunidade apelidou de electro-folk melancólico. Os sintetizadores pesados davam a textura futurista, mas os vocais country, cheios de narrativa e saudade, traziam o peso humano de volta à batida. Era música para dançar em uma distopia, mas com a promessa de redenção. Pop, sempre atenta ao coração de sua comunidade, notou uma mudança particular em si mesma. A necessidade constante de resolver as coisas com um abraço ou uma festa diminuiu. Ela passou a valorizar os momentos de silêncio reflexivo que Branch agora cultivava. Ela percebeu que o pop, em sua busca por ser universalmente agradável, às vezes sacrificava a profundidade da experiência. Em vez de simplesmente cantar "tudo ficará bem", ela começou a compor músicas que reconheciam a dificuldade, mas que ainda apontavam para a possibilidade de superação, uma nuance que Branch apreciava imensamente. A rainha Barb, em um gesto que poucos ousaram interpretar, começou a patrocinar um prêmio anual para a mais corajosa colaboração sonora. Ela não participava das festividades, mas sua presença no júri, imponente e silenciosa, era um selo de autenticidade. Sua aceitação do prêmio significava que o rock não estava sendo absorvido, mas sim validado como um elemento essencial da tapeçaria, fornecendo o contraponto necessário para que os outros sons brilhassem. Ela havia trocado a dominação pela influência respeitada. Double Jaw, o embaixador do ritmo, usou seu crescente prestígio para organizar um intercâmbio de músicos. Ele enviou um quarteto de funk para morar com os Trolls clássicos por um mês, e em troca trouxe um jovem maestro clássico para a cidade do funk. A princípio, o maestro achou o funk caótico, mas Double J o desafiou a ouvir a matemática escondida em cada quebra de ritmo. O maestro, ao desconstruir a música, descobriu que o funk era, em sua essência, uma forma altamente sincopada de contraponto. Ele retornou com uma nova composição que fundia a precisão da orquestra com a liberdade do groove, um feito que selou a aliança entre a estrutura e a fluidez. O mundo Trolls, ao olhar para trás, via que a verdadeira jornada não era sobre encontrar a música perfeita, mas sobre construir a comunidade perfeita para hospedar todas as músicas imperfeitas. O legado de pop não era a música pop, mas a arquitetura da aceitação que permitia que cada troll, do mais estridente ao mais contido, pudesse vibrar em sua frequência mais verdadeira, juntos, em uma sinfonia perpétua de coexistência. A paz consolidada trouxe consigo uma responsabilidade maior, a de documentar e preservar a memória da união. Não se tratava apenas de lembrar-se da guerra com Barb, mas de internalizar as lições aprendidas sobre a fragilidade da harmonia quando baseada na uniformidade. Pop, sentindo a necessidade de registrar essa nova era, encarregou Branch de criar um arquivo histórico sonoro. Branch, encontrando um novo prazer na catalogação detalhada, transformou sua antiga obsessão por segurança em uma meticulosa preservação da diversidade. Ele organizou o arquivo não cronologicamente, mas por tensão e resolução,
mapeando como a energia do rock se chocava com a leveza do pop e como a estrutura do clássico resolvia os excessos do techno. Sua paixão por dados finalmente servia a um propósito criativo maior. Double J, vendo o rigor de Branch, propôs que o arquivo não fosse apenas escrito, mas sentido. Ele começou a organizar sessões de reconstrução, onde os Trolls se reuniam para recriar intencionalmente os momentos de maior conflito musical da guerra, mas desta vez, com a intenção explícita de resolvê-los pacificamente. Durante uma dessas sessões, um troll do funk tentou ensinar um troll do rock a dar espaço para o ritmo. O troll do rock, com a guitarra em punho, inicialmente tocou com a mesma agressividade de antes. No entanto, ao ouvir a linha de baixo do funk, ele instintivamente ajustou seu timing para preencher os espaços vazios, e não para sobrepor. Era a prova de que o domínio havia sido substituído pela escuta ativa. A rainha Barb, observando esses processos à distância, deu um passo inédito. Ela enviou uma carta criptografada para Pop, não com um desafio, mas com uma questão técnica sobre a acústica de um novo material de amplificação que os Trolls Techno estavam desenvolvendo. Era um reconhecimento silencioso da importância da inovação técnica em todos os gêneros. Pop e Branch interpretaram isso como um convite para um diálogo puramente intelectual, um terreno neutro, onde a emoção destrutiva não poderia se infiltrar. Ao longo desses diálogos técnicos, Branch percebeu que a necessidade de Barb de ser a única força dominante vinha de um medo profundo de ser irrelevante. No vasto universo de sons que agora existia, a intensidade pura do rock corria o risco de ser apenas mais uma cor na paleta, e não o tom dominante. A nova missão de Barb, sugerida sutilmente por Branch, era ser a guardiã da intensidade, a responsável por garantir que a profundidade emocional de qualquer música nunca fosse sacrificada em nome da leveza ou da acessibilidade. Pop, ao final de tudo, compreendeu que sua jornada a transformou de uma rainha focada em felicidade para uma rainha focada em sustentabilidade emocional. A música de sua vida não era mais uma melodia pop singular, mas a orquestração complexa e vibrante, onde cada timbre, cada nota de dor, cada batida de celebração tinha seu valor inegociável. Eles não haviam apenas evitado a extinção, eles haviam, através do conflito, descoberto a verdadeira e infinita capacidade criativa do universo Troll. A evolução contínua da cultura Trolls levou a um fenômeno cultural que Branch, com sua precisão analítica, rotulou como simbiose sonora aplicada. Não se tratava mais de misturar gêneros, mas de permitir que a essência de um informasse a estrutura fundamental de outro, de maneira orgânica e irreversível. Um dos desenvolvimentos mais radicais ocorreu na educação formal. As escolas de Trollsart e Porto Troll deixaram de ensinar seus gêneros isoladamente. O currículo padrão agora incluía fundamentos do groove funk, ministrados por enviados de Double J, ensinando a importância da sincronicidade corporal, lado a lado com análise estrutural de fugas barrocas. Os jovens Trolls aprendiam que a emoção do country era melhor expressa quando sustentada pela precisão rítmica do techno. Pop, em seu papel de líder, passou a priorizar o equilíbrio psicológico dos reinos. Ela percebeu que a uniformidade de seu antigo reinado pop havia deixado muitas emoções reprimidas. Agora, ela incentivava a criação de espaços de expressão não linear, locais onde os Trolls podiam ir para liberar sentimentos que não se encaixavam nas estruturas musicais definidas. Era um refúgio para a dissonância saudável, um reconhecimento de que a vida nem sempre está em compasso. 4-4. Branch, o arquivista-chefe, encontrou um novo desafio: mapear a influência da Barb em tudo. Ele dedicou um volume inteiro do arquivo sonoro à análise de como a intensidade do rock havia se tornado o grito de alarme cultural. Ele demonstrou matematicamente que, sem a ameaça percebida do rock, a apreciação pela sutileza do clássico e a leveza do pop diminuiriam. A agressividade de Barb, canalizada e respeitada, tornou-se o conservante da diversidade. A rainha Barb, finalmente, aceitou um convite público, não para cantar, mas para palestrar sobre a arte da resistência sonora. Ela se apresentou com uma formalidade incomum.
Sua voz, embora grave e inconfundível, não carregava mais a ameaça de um rompimento, mas sim a autoridade de quem sobreviveu ao próprio fogo. Ela descreveu sua jornada não como uma cruzada pelo rock, mas como uma busca dolorosa por autenticidade que a cegou para a beleza da colaboração. Seu maior reconhecimento veio ao admitir que o maior solo de sua vida não foi o que ela tocou sozinha, mas aquele em que ela permitiu que as outras notas existissem ao lado da sua. A colaboração mais poética dessa fase foi a criação da Sinfonia do Equilíbrio, uma peça monumental encomendada pelo Conselho de Gêneros. Ela exigia que cada reino contribuísse com sua técnica mais distintiva. O funk fornecia o pulso subjacente, o country as linhas melódicas de história, o clássico a arquitetura harmônica, o techno a textura atmosférica, o pop a imediatez emocional, e o rock, sob a supervisão de Barb, fornecia os picos dramáticos e as resoluções pesadas. Quando a sinfonia foi apresentada, Pop sentiu lágrimas nos olhos, uma emoção que não era apenas felicidade, mas gratidão profunda. Ela olhou para Brent, que devolveu o olhar com um sorriso genuíno e sem reservas. Eles haviam partido de lugares opostos, otimismo cego versus medo paralisante, e convergido no entendimento de que a música, como a vida, só atinge sua plena potência quando abraça a complexidade total da experiência. A aventura havia acabado, mas a criação de um novo mundo musical estava apenas começando. A sequência animada de 2020, Trolls World Tour, expande o universo vibrante e musical estabelecido no primeiro filme, mergulhando os espectadores numa jornada de descoberta cultural e conflito de gêneros musicais. A premissa central gira em torno da rainha pop, cuja exuberância e otimismo inabaláveis a levam a descobrir que existem outros reinos Trolls, cada um dedicado a um gênero musical específico. Esta expansão do mundo, que inclui pop, funk, clássico, techno, country e rock, funciona como um veículo narrativo para explorar temas de diversidade, tolerância e o poder unificador da música, embora com uma abordagem muitas vezes simplista, característica do público-alvo. A personagem de Pop, dobrada na voz original por Anna Kendrick, continua a ser o motor emocional da narrativa. A trajetória de Kendrick, que transita com facilidade entre a comédia musical de Pitch Perfect e papéis mais complexos, empresta a Pop uma energia contagiante, essencial para sustentar o ritmo acelerado do filme. Sua motivação, inicialmente baseada no desejo de partilhar a alegria do Pop, colide dramaticamente com a ameaça representada por Queen Barbie. Queen Barbie, a antagonista principal, é um estudo de caso interessante. Interpretada com um fervor roqueiro por Rachel Bloom, Barbie representa o extremismo ideológico levado à esfera musical. Seu objetivo de erradicar todos os outros gêneros para estabelecer o reinado supremo do rock é uma metáfora clara para o tribalismo e a intolerância. A inspiração para Barb parece residir em arquétipos de vilões do rock clássico, com sua atitude desafiadora e o desejo de destruir o que é diferente. O design de sua personagem, com cabelos espetados e uma postura agressiva, reforça essa persona. O conflito se intensifica com a introdução de Branch, o parceiro relutante de Pop. Justin Timberlake, que não só dá voz a Branch, mas também atua como produtor executivo e influencia a trilha sonora, injeta no personagem uma camada de ceticismo necessário para equilibrar o entusiasmo de Pop. A jornada de Branch é notável por forçá-lo a confrontar seus medos e, crucialmente, a redescobrir e abraçar sua própria história musical, ligada ao funk e ao pop original, antes de se tornar o cínico residente. A química entre Timberlake e Kendrick é o pilar da comédia e do romance incipiente. A narrativa sofre um ligeiro desvio da fórmula do primeiro filme, trocando a caça ao tesouro pela missão de resgate e união cultural. A viagem pelos diversos reinos permite ao filme exibir uma paleta visual rica, cada ambiente refletindo o gênero musical predominante. O reino do funk, por exemplo, é vibrante e repleto de ritmo, enquanto o reino clássico evoca uma solenidade que é, ironicamente, subvertida pelo enredo. Um ponto alto da produção é a habilidade em tecer referências musicais conhecidas com a sonoridade original do filme. A inclusão de covers icônicos, como Trolls Just Want to Have Fun,
originalmente Cyndi Lauper, ou a adaptação de Bohemian Rhapsody, Queen, funciona como um chamariz para o público adulto, enquanto as novas composições buscam manter a energia pop. A escolha de celebrar a diversidade sonora, mesmo que superficialmente, é o coração da mensagem do filme. Que cada gênero tem seu valor inerente. A resolução do conflito, embora satisfatória dentro do contexto de uma animação infantil, peca um pouco pela conveniência. A súbita conversão de Barbie e a aceitação total da harmonia musical soam um tanto apressadas. No entanto, o clímax, onde a música de todos os reinos se une num grande concerto de harmonia polifônica, é visualmente espetacular e reforça a ideia de que a coexistência pacífica é alcançável através do respeito mútuo pelas expressões artísticas. O filme, em última análise, é uma celebração ruidosa e colorida da individualidade dentro de um quadro de aceitação coletiva, embalado por uma trilha sonora deliberadamente eclética. A jornada de Pop para unificar os Trolls revela uma faceta mais complexa de sua liderança, testando seus limites de empatia. Ela não é apenas uma rainha festeira. Sua determinação em salvar seus amigos Trolls de gêneros musicais menores, que são subjugados por Barbie, a transforma numa verdadeira heroína de ação leve. Essa evolução é sutil, mas perceptível, especialmente quando ela demonstra coragem ao entrar em território hostil, como o domínio do rock. A ingenuidade inicial é gradualmente substituída por uma sagacidade forjada, pela necessidade de compreender as motivações sombrias de Barbie. Brent, por sua vez, experimenta um arco de redenção musical. Longe de ser apenas o alívio cômico pessimista, sua relutância em abraçar a sonoridade de sua família anterior, os Trolls do funk, aponta para um medo mais profundo de ser exposto ou de falhar novamente. A dinâmica entre ele e Pop, que insiste em trazê-lo para fora de sua zona de conforto, reflete as tensões reais de relacionamentos onde um parceiro é inerentemente mais otimista que o outro. Timberlake, com sua própria experiência em mesclar gêneros através de seu trabalho solo, traz autenticidade a esse conflito interno de Brent. Queen Barbie é, em sua essência, uma figura trágica disfarçada de vilã. Sua obsessão em purificar o mundo musical deriva de um sentimento de marginalização. O rock, frequentemente visto como rebelde ou barulhento em comparação com a leveza do pop, é sua identidade e sua arma. Ao tentar silenciar os outros, ela busca garantir que sua voz, a voz do rock, seja a única a ser ouvida, ecoando um desejo de validação que, ironicamente, é o mesmo que move Pop, embora com métodos opostos. O fato de ela ser a filha do rei rock, que sucumbiu ao pop, adiciona uma camada de ressentimento geracional à sua cruzada. Visualmente, o filme é uma sobrecarga sensorial deliciosa. A direção de arte faz um trabalho primoroso ao diferenciar os mundos. O reino do country, por exemplo, com suas paisagens áridas e a estética de saloon, oferece um contraponto temático interessante à energia pulsante do techno, que é representado por luzes estroboscópicas e batidas incessantes. Essa diferenciação estética não é apenas um espetáculo para os olhos, mas serve para solidificar a identidade única de cada tribo troll, reforçando a ideia de que a diversidade é inerente à própria estrutura do universo do filme. O uso estratégico das referências musicais é vital. A inclusão de fragmentos de músicas famosas não é apenas um aceno nostálgico, funciona como um código cultural que permite ao filme se comunicar com audiências de diferentes idades simultaneamente. Quando os Trolls do rock executam uma versão distorcida de um clássico, há uma subversão bem-humorada que mantém o tom leve, mesmo em momentos de alta tensão narrativa. No final, a aceitação mútua, simbolizada pela criação de uma música de todos os Trolls, sugere que a verdadeira harmonia não reside na ausência de diferença, mas na capacidade de integrar essas diferenças em um som coeso e respeitoso. É uma mensagem edificante, embora entregue com a precisão comercial esperada de uma grande franquia de animação. A exploração da vulnerabilidade dos personagens secundários adiciona profundidade inesperada ao enredo. O destino dos Trolls dos gêneros musicais menores, como o jazz ou o hip-hop, embora estes sejam menos explorados que os 6 principais, serve como um lembrete constante do custo humano,
ou Troll, da tirania de Barb. Eles não são apenas objetos de resgate. Suas culturas musicais representam a fina camada de expressão que o extremismo tenta aniquilar. A tristeza silenciosa dos Trolls silenciados torna a missão de Pop mais urgente do que uma simples aventura de amizade. A relação entre Pop e Branch atinge um ponto crucial quando Branch é forçado a revisitar as memórias de sua juventude, onde ele se sentia deslocado até descobrir o funk e o pop que floresceram juntos. A hesitação de Branch em se abrir sobre seu passado, temendo que sua antiga e colorida personalidade, antes de se tornar cinza, o torne um alvo de escárnio, espelha a luta de muitos artistas que precisam esconder partes de sua identidade para se encaixar em um molde social ou profissional. Timberlake habilmente modula a voz de Branch, passando de uma irritação contida a um calor genuíno quando a música o reconecta com sua verdadeira essência. No cerne da vilania de Barb, há uma tristeza profunda ligada à sua relação com seu pai, o Rei Rock. A narrativa sugere que o Rei Rock se rendeu à influência esmagadora do pop, o que Barb interpretou como fraqueza ou traição. Essa dinâmica pai e filha, onde o legado é mal interpretado ou traído, confere a Barb uma motivação que transcende a mera maldade. É uma vingança contra a suposta apatia da geração anterior. Seu design de cabelo em forma de picos, quase uma coroa de espinhos, sublinha seu autoimposto sofrimento em nome da pureza do rock. A sequência de ação no reino do techno é particularmente notável pela coreografia frenética e a paleta de cores neon, que captura a essência da música eletrônica incessante. Aqui, a diferença entre a música contínua e repetitiva do techno e a estrutura melódica do pop se torna um desafio físico para Pop, que precisa encontrar um ponto de contato harmônico no meio do caos sonoro. Essas sequências são projetadas não apenas para o espetáculo visual, mas para demonstrar a resiliência criativa dos Trolls. O filme utiliza a música como uma linguagem universal que até a vilã não pode ignorar permanentemente. Quando Barb é finalmente confrontada não com força, mas com a sobreposição de todos os gêneros em perfeita cacofonia harmoniosa, sua resistência desmorona. A aceitação final, onde ela percebe que o rock pode coexistir sem dominar, é o triunfo da tese do filme. A força não está na uniformidade, mas na riqueza gerada pela colaboração de sons distintos. A conclusão é um convite aberto para que o público celebre a complexidade das suas próprias preferências artísticas, reconhecendo que todo som, por mais diferente que seja, tem seu lugar sob o sol vibrante do universo Trolls. A ambientação e a construção dos 6 reinos musicais são, de fato, o ponto forte da ambição narrativa de Trolls World Tour. Cada mundo não é apenas um cenário, mas uma entidade cultural viva, o que exige um trabalho de design de produção meticuloso para diferenciar as estéticas. O reino do country, por exemplo, com suas vastas planícies e a melancolia inerente às baladas de seus habitantes, contrasta diretamente com a sofisticação organizada e quase claustrofóbica do reino clássico, onde a música é rigidamente estruturada e executada. Essa diversidade visual reflete a intenção dos criadores de homenagear o leque de gêneros musicais populares, mesmo que a profundidade com que explora cada um seja desigual. A rainha Pop, ao navegar por essas paisagens alienígenas para seu povo, assume o papel de uma etnógrafa não intencional. Sua curiosidade, que muitas vezes beira a imprudência, é o que permite a transição fluida entre os mundos. Ela é impulsionada pela crença otimista de que se ela puder apenas tocar a música certa para o grupo certo, a paz virá. A performance vocal de Kendrick, especialmente nas canções que misturam o pop com elementos de outros gêneros durante as tentativas de conciliação, mostra a maleabilidade de Pop como líder, adaptando-se à necessidade de respeito cultural em vez de impor sua própria sonoridade. Branch, entretanto, serve como a âncora da realidade, frequentemente lembrando Pop e o público das consequências de suas ações impulsivas. Sua relutância em se envolver totalmente na missão inicial, motivada pelo medo de reviver o trauma de sua separação de sua família funk, torna seu eventual engajamento muito mais significativo. Quando ele finalmente abraça sua herança funk, um gênero conhecido por sua complexidade rítmica e celebração corporal,
Sua transformação de cínico para protetor ativo da diversidade musical é o arco emocional mais satisfatório do filme. A influência de Timberlake na música funk, injetada no filme, adiciona uma autenticidade rítmica que ressoa com sua própria carreira. Queen Barb, embora represente a força destrutiva, é tragicomicamente unidimensional em sua fixação. Sua motivação é puramente reativa. Ela quer garantir que o rock nunca mais seja marginalizado ou ameaçado de extinção pela hegemonia do pop, como ela percebe que aconteceu com seu pai. Essa paranoia, amplificada por seu desejo de poder absoluto, a leva a cometer os mesmos erros que ela acusa os outros de cometerem. Suprimir a expressão alheia em nome de sua própria visão de pureza. A energia crua e descontrolada que Bloom empresta à voz de Barb captura perfeitamente a essência do rockstar rebelde, que se recusa a comprometer sua arte. O clímax da união musical é uma catarse audiovisual que visa curar todas as fissuras narrativas criadas ao longo da jornada. A ideia de que a música clássica pode se fundir com o techno e que o pop pode servir de base sem ser dominante é a lição final. O filme celebra a polifonia cultural. A beleza surge não da dominação de um único gênero, mas da interação vibrante e, por vezes, barulhenta de todos eles. Essa mensagem de tolerância através da arte é o legado duradouro de Trolls World Tour, embalado em cores neon e batidas cativantes. A sutileza da crítica social presente no filme reside na forma como os Trolls clássicos, em sua aparente perfeição estética e dedicação à forma, são retratados como um povo quase estagnado. Eles representam a rigidez da tradição, que, embora belíssima, pode sufocar a inovação e a paixão espontânea. A música clássica, no contexto da narrativa, simboliza uma arte que se preocupa mais com a execução correta do que com a emoção crua, um comentário sutil sobre a diferença entre a técnica acadêmica e a expressão visceral. Pop encontra dificuldade em se conectar com eles inicialmente, pois sua abordagem extrovertida colide com a compostura formal do reino. O personagem Prince D, o troll do funk, emerge como um contraponto vital à rigidez de Barb e à simplicidade de Pop. Ele encarna a filosofia do funk, comunidade, ritmo contagiante e uma celebração da sensualidade e do corpo. Sua perspectiva oferece a Branch uma ponte emocional para seu passado, funcionando como um guia de volta à sua identidade original. D, com sua sabedoria descontraída, representa a aceitação incondicional, ensinando que a diversidade não é um obstáculo, mas sim a própria essência do ritmo da vida. A influência do funk na trilha sonora, frequentemente impulsionada por ritmos sincopados, injeta uma vitalidade terrena que contrasta com a leveza aérea do pop de pop. A relação de Barb com a música pop não é apenas de aversão, é de medo de obsolescência. Ela viu o pop ascender e sufocar estilos mais antigos, e sua cruzada é uma tentativa desesperada de evitar que o rock se torne uma nota de rodapé histórica. Esse medo é palpável em suas cenas de fúria, onde ela se comporta como alguém que está lutando pela própria sobrevivência cultural. A destruição das harpas dos trolls de outros gêneros é um ato simbólico de apagamento da memória cultural dos rivais. Visualmente, a paleta de cores no reino do rock é intencionalmente escura e saturada de vermelho e preto, um reflexo da intensidade emocional associada ao gênero, mas também uma representação de um mundo emocionalmente limitado pela raiva. Quando Pop e Branch conseguem introduzir notas de cores mais vivas, o azul do pop, o amarelo do funk, durante seus interlúdios musicais, a reação dos trolls do rock é de choque e fascínio momentâneo, provando que a capacidade de apreciar outras formas de expressão ainda existe sob a camada de agressividade. A resolução do conflito, apesar de apressada, é profundamente emocional para Branch. Seu momento de triunfo não é sobre derrotar Barb, mas sobre finalmente cantar sua própria verdade, integrando o funk com o pop que ele aprendeu a valorizar com Pop. A aceitação de sua antiga identidade, expressa em um dueto com Pop, que celebra tanto a alegria quanto a cautela, sela seu crescimento pessoal. O filme estabelece que a maturidade não é abandonar o passado, mas sim abraçar todas as suas cores,
sejam elas alegres ou melancólicas, para construir uma identidade musical e pessoal mais rica e resiliente. A complexidade da teia de relacionamentos em Trolls World Tour se estende além do trio central, focando na dinâmica familiar distorcida que molda a antagonista. A ausência da mãe de Barb, talvez um espírito mais melódico ou conciliador, e a passividade percebida do Rei Rock, seu pai, criam o vácuo emocional que Barb tenta preencher com a supremacia do rock. Essa ausência de um modelo de equilíbrio a levou a confundir paixão com exclusividade. A sombra do Rei Rock, que aparentemente tentou se adaptar ao novo paradigma pop e falhou, justifica a paranoia de Barb. Ela vê na adaptação a morte da identidade Trolls. Pop, ao tentar entender Barb, demonstra uma forma de empatia que é a sua maior força e, paradoxalmente, sua maior fraqueza inicial. Ela projeta a sua própria crença na bondade intrínseca em todos, esperando que Barb também possa ser tocada pela música. Essa tentativa de salvar Barb através da harmonia revela uma visão um tanto ingênua da maldade ideológica. É somente quando ela precisa recorrer à astúcia e à união de forças com Branch para neutralizar a ameaça física que ela amadurece como estrategista, reconhecendo que a tolerância nem sempre é recebida com braços abertos. O reino Tecno, com seus trolls vibrando em uníssono constante e hipnótico, serve como um estudo sobre a perda da individualidade em prol da coletividade rítmica. A música techno, nesse contexto, é retratada como uma força avassaladora, que pode apagar as nuances das outras tribos se não for temperada. A interação de Pop com este reino é crucial, pois ela precisa aprender a dançar no ritmo alucinatório sem perder a sua própria melodia pop, um desafio que exige foco mental intenso, algo raro para a Trolls extrovertida. Branch, ao se reconectar com seus sentimentos de pertencimento através do funk, recupera não apenas suas cores, mas também sua capacidade de comunicação honesta com Pop. A confissão de Branch sobre o medo de ser julgado por seu passado colorido é um momento de ternura genuína que estabiliza a relação. É a prova de que a união entre eles não é apenas baseada na aventura mútua, mas no apoio incondicional às vulnerabilidades um do outro. Timberlake articula essa passagem do cinismo defensivo para a abertura com nuances vocais notáveis. A conclusão, onde a música de todos os gêneros é simultaneamente executada, não é apenas um espetáculo visual de luzes e cores, mas uma declaração sonora de que o som perfeito é inerentemente caótico e multifacetado. A música de todos os Trolls é, metaforicamente, a América musical moderna, onde o pop serve de veículo de acessibilidade. O rock fornece a espinha dorsal da rebeldia, o funk o ritmo fundamental, e os outros gêneros adicionam tempero e complexidade. O filme, ao desmantelar a ideia de um gênero superior, reforça o valor da intersecção cultural como o motor da criatividade contínua. A aceitação final de Queen Barb, embora um tanto conveniente para o desfecho infantil, carrega um peso emocional significativo quando vista através da lente da sua desilusão. O momento em que ela percebe que o rock pode existir e prosperar sem anular os outros gêneros não é apenas uma rendição, mas uma libertação do fardo da pureza forçada. O rock, frequentemente associado à expressão indomável, é desarmado não pela força, mas pela demonstração irrefutável de que a verdadeira força reside na capacidade de apreciar a complexidade sonora total. Rachel Bloom consegue transmitir essa transição de fúria obstinada para uma resignação carregada de entendimento, sugerindo que Barb, em seu íntimo, ansiava por ser compreendida, e não apenas temida. A jornada de Pop para se tornar uma líder mais sábia é marcada pela sua incapacidade inicial de compreender a dor de Barb. Ela tenta aplicar a fórmula mágica do pop, alegria universal, a um problema que é, na verdade, enraizado em ressentimento histórico e medo de apagamento cultural. A lição que Pop aprende é que a tolerância exige mais do que apenas convidar as pessoas para a festa. Exige ouvir ativamente as razões pelas quais elas se sentem marginalizadas. Essa nuance é crucial para o amadurecimento da personagem, afastando-a da simples figura de cheerleader para uma diplomata musical. Os Trolls clássicos, liderados por Trolls Art,
ganham maior destaque na narrativa ao serem os primeiros a serem atacados por Barb, justamente por representarem a ordem e a beleza estruturada que o rock vê como antagônica à sua natureza caótica. O arco de Trolls Art é sobre aprender a defender sua arte com paixão, e não apenas com perfeição técnica. A performance dele, muitas vezes austera, ganha vida quando ele se permite um momento de improviso, um aceno à ideia de que mesmo as tradições mais antigas precisam de vitalidade para sobreviver. O papel de Tiny Diamond, o bebê troll rapper, merece menção como um elemento cômico e cultural inesperado. Embora seja um alívio cômico, sua habilidade de soltar rimas complexas e cheias de atitude, mesmo sendo um bebê, satiriza a cultura de batalhas de rap e a rápida ascensão de novos talentos. Ele é um microcosmo da diversidade musical, demonstrando que o hip-hop pode coexistir de forma divertida e energética com o universo pop principal. Em retrospecto, Trolls World Tour usa sua estrutura de aventura como uma alegoria para a história da música popular. A ascensão de um gênero dominante, pop. A reação purista dos defensores de gêneros mais antigos, rock. E a necessidade final de fusão e colaboração para evitar a estagnação ou a destruição mútua. O filme é um manifesto colorido que, apesar de sua leveza superficial, defende fervorosamente a ideia de que a riqueza artística reside na cacofonia gerenciada, na escuta atenta e no respeito pela jornada sonora de cada um. A exploração do funk personifica